Para ouvir a Luciana Verdolim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além de ler livros, também conversa muito. Foi uma declaração dada por Arthur Lira em resposta, digamos assim, um comentário feito em relação à declaração do presidente Lula, que cobrando mais interlocução com o Congresso Nacional por parte de seus ministros, disse que o Haddad deveria deixar de ler um livro e conversar um pouco mais com o Congresso Nacional, que o Alckmin tinha de ser mais ágil na conversa com a Câmara, com o Senado. Então, na avaliação do presidente da Câmara, Arthur Lira, dá para ler e conversar, não ao mesmo tempo, mas quase, né, Luciano? Ele saiu em defesa, do ministro Haddad, que, diga-se de passagem, recebe muitos parlamentares. Sempre está participando de encontros com as lideranças, tanto da Câmara quanto do Senado, de olho exatamente na aprovação dessa regulamentação da reforma tributária. Aqui no Palácio do Planalto, o próprio ministro da Comunicação de Governo, Paulo Pimenta, já disse que se tratou apenas de uma brincadeira do presidente Lula. Mas, internamente, muitos acharam injusta essa cobrança do ministro da Fazenda, que é um dos mais atuantes nessa conversa com o Congresso Nacional. A avaliação do ministro Haddad, depois de encontro com Lira, é de que é possível aprovar a regulamentação na Câmara. Isso, pelo menos, teria sido um compromisso de Arthur Lira antes do recesso parlamentar, que é meados de julho. Aí depois a proposta segue para o Senado Federal. Vale ressaltar que, segundo o ministro da Fazenda, o projeto é extenso, são mais de 300 páginas, 500 artigos, mas ele disse o seguinte: para vencer essas resistências, vale lembrar que o mérito, que o grosso da reforma já foi aprovado no ano passado. Agora, é só um detalhamento que levou em consideração avaliações de parlamentares, de governadores e prefeitos. Por isso, na avaliação de Haddad, é possível sim garantir a aprovação da matéria. Expectativa é de que as discussões lá na Câmara já comecem na próxima semana, depois do feriado. Otimistas assim também, como o ministro da Fazenda, Luciano, o presidente Rodrigo Pacheco, por exemplo, acha que vai até dezembro? O Pacheco, o presidente do Senado, que inclusive recebeu ontem o texto das mãos do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também avalia que, a partir da discussão, de finalizada a discussão na Câmara dos Deputados, os senadores também vão se empenhar nessa matéria, apesar de ser ano eleitoral, eleições municipais. A gente tem a declaração do presidente do Senado. Tivemos um êxito muito importante no ano passado, ao encerrarmos o ano com a promulgação da emenda constitucional da reforma tributária, e agora esse ano de 2024 passa a ser um ano de prioridade para esse tema da regulamentação. Mesmo sendo um ano eleitoral, nós teremos todo o compromisso para ainda esse ano, assim como fizemos com a emenda constitucional no ano passado, entregarmos para a sociedade brasileira essa lei aprovada para poder termos, enfim, uma reforma tributária no nosso país com um sistema de arrecadação mais justo, mais igual, menos burocratizado, mais simplificado, com imposto único. O texto já seguiu para o Congresso Nacional de forma virtual, aqui encaminhado pelo Palácio do Planalto. O presidente da Câmara entregou pessoalmente um livro, a impressão para os presidentes da Câmara e Senado. E daqui a pouco, às 10 horas da manhã, lá no Ministério da Fazenda, os técnicos vão explicar todos os detalhes, todos os argumentos, toda essa regulamentação vai ser explicada para a imprensa, dúvidas serão tiradas e a avaliação, ô Colombo, é de que o valor do IVA, do imposto único, deve ficar mesmo na marca ali dos 27,5%. Valeu, Luciana. Luciana Verdolim conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília.